E eu acho que o IRB é uma boa, seguindo a sua postura aí, a sua colocação, a IRB é uma boa aposta. Vibra também, né? Cara, vamos falar de IRB. Qual é o case de IRB? Por que você acha? Porque essa é uma ação que polemizou para todos os lados. A internet fala dela todo dia. Hoje você acha que é uma boa apostar no projeto de IRB? E quais são os pontos que você acha que fazem isso daqui se tornar um investimento favorável, por exemplo? Bom, eu interpreto o seguinte. A IRB é uma empresa que tem 2 grandes acionistas. Os 2 maiores acionistas da IRB são 2 bancos. E não é o Warren Buffett, não? Não, não é. Não, porque... Fake news. Alguém já Fake insinuou que talvez ele fosse, que ele fosse participar de uma estrutura melhor, em termos de seguro. Mas são o Bradesco, tá certo? E o Itaú. Eu costumo dizer o seguinte. Eu interpretei que tanto o Bradesco como o Itaú, eles foram responsáveis por indicar aquele gestor que fez e que promoveu, né, uma administração fraudulenta. Está correto? Hoje é voz corrente disso. E o próprio administrador está sendo processado nos Estados Unidos em virtude de ter relatado e oferecido informações não válidas, tá certo? Informações... Então, o que aconteceu? Esse administrador, ele teve a oportunidade de apresentar lucros inexistentes, lucros que não haviam, que não existiam. Então, o que aconteceu? Esses lucros inexistentes tiveram um benfeitor ou 2 benfeitores maiores. Eles foram através de dividendos, é isso? Lucros inexistentes, dividendos indevidos. Foram destinados a quem? Foram destinados ao Bradesco e ao Itaú. Então, a responsabilidade de fazer ressurgir essa empresa está na mão deles, tá? Não está na mão dos acionistas. Não foram os acionistas que promoveram a administração fraudulenta. Então, o que aconteceu? Isso gerou o quê? Gerou uma preocupação muito grande, acredito eu, para esses próprios acionistas, e eles acabaram buscando o quê? Buscando fazer com que a empresa tivesse uma auditoria profunda, não é isso? E que pudesse reapresentar os balanços dentro daqueles critérios normais. Isso foi feito. Teve um economista que fez uma auditoria geral, profunda, não é isso? Republicou todos os balanços e chegou na conclusão que a empresa reunia condições de ressurgir, tá certo? Então, enquanto isso, a grande maioria das casas de análise, né, que nem todas são casas de análise, algumas são casas de apostas, tá correto? Então, essas casas de análise houveram por bem locar uma quantidade grande de ações, sabendo que aquela empresa não ia gerar um lucro, tá entendendo? E foram, através das locações, foram pressionando o papel de forma tal que ele chegou a um preço aí de 2,02, 2,03. É isso. Só que nós tivemos a oportunidade de estar presente numa reunião onde ficou claro, né, que a empresa havia chegado num ponto ruim e que agora havia sido colocada novamente numa posição de continuar a se recuperar, e continuar a dar resultado. Só que ficou claro também que a empresa precisaria o quê? Precisaria uma capitalização para poder fazer com que houvesse novos contratos, tá entendendo? Então, eu acredito, como acreditei na Unipar, eu acredito que ela possa, dentro de algum tempo, porque isso é desde 2020. Então, está muito pequeno ainda o tempo, né? Então, eu acredito que ela vá assumir uma recuperação boa. Ô, Luiz, você está no conselho da IRB também, não está? Comitê. Acabei de ser eleito no comitê de auditoria. Explica isso para a gente. O que é um movimento como esse? Vamos lá. A gente tentou no início do ano, em assembleia, né? Unir os acionistas, a gente fez um PPP, que é basicamente você disponibilizar os advogados, né? Para que via procuração, seja você votando sim, abster-se ou não, para que você tenha acesso à assembleia, né? A exercer o seu direito de voto como acionista. Poucas pessoas fazem isso justamente por ser
Primeiro, ninguém quer ir na reunião de condomínio, né? É um negócio muito chato. Horrível. Mas eles sempre se resolvem lá. Então, exatamente. Mas numa dessas é que você acaba perdendo o controle. E por ser uma empresa sem controlador definido, é importante que haja essa união de todos os interessados, né? E geralmente esse interesse acontece quando as pessoas estão no prejuízo. Então, reunimos essas condições, né? Juntamos 100 milhões de ações, né? Ele tem 20 milhões, ou seja, 80 milhões vieram. 30 milhões. Agora, mas na época 20. 20, né? 20 e pouco. 20 milhões de ações, então 80 vieram de outros acionistas que se interessaram, que compraram a ideia e falaram, não, beleza, vamos votar. Só que Bradesco e Itaú juntos têm cerca de 27%, 28%. Então, perdemos e não nos elegemos para Conselho Fiscal, né? Visto esse movimento, a empresa sempre muito aberta, nos recebeu, né, de braços abertos, deram, né, todo o apoio possível, enfim, acabou surgindo um convite para participar do processo seletivo, né? Eles estavam selecionando algumas conselheiras para fazer parte do comitê de auditoria, né? Então eu acabei entrando nesse processo seletivo, fiz entrevista com alguns dos conselheiros, fiz entrevista com o pessoal, com os headhunters, enfim, e acabei sendo aprovado, né? Então, o que o comitê de auditoria faz? Diferentemente do conselho fiscal, como o nome sugere, ele fiscaliza as ações dos administradores. Então, é meio que Inês é morta. Olha, a administração fez isso, você vai lá e fiscaliza se o que eles fizeram está correto. No comitê de auditoria, você tem um papel estatutário, ou seja, você é um órgão que assessora o conselho de administração na tomada das decisões, certo? Então, no comitê de auditoria, lá a gente vai ter acesso a toda a parte intrínseca da empresa, né? Diferentemente do que se faz no conselho fiscal, né? Entendi. Então, eu acho que é uma oportunidade realmente do acionista minoritário, aquele que efetivamente está no prejuízo, de se sentir representado lá dentro, né? E eu dividiria esse período que eu tô por lá em duas fases, né? Acho que é o primeiro, passar a segurança, toda a transparência, a empresa quer fazer isso, de que a situação fraudulenta que se colocou lá dentro, ela não existe mais, né? Por quê? É uma empresa que faz seguro para as seguradoras. Se o seguro é um negócio que vende confiança, então a que vende confiança para a seguradora tem que ser duplamente confiável. E o que há ali no IRB é uma crise de credibilidade. E com razão, né? Eles não foram transparentes, balanço fraudulento, como eu disse. A segunda fase é, passado esse período de descrença do mercado, a empresa precisa começar a mostrar resultado, né? E está correndo atrás, inclusive a informação pública saiu no primeiro trimestre, que está buscando formas de se capitalizar novamente. Então, o mercado ele trabalha com expectativas. Atualmente, a gente não sabe quanto vale o IRB porque nunca viu essa empresa rodando num nível normalizado, vamos dizer assim. Né? O problema é, quando o mercado souber, muito provavelmente o preço será outro. Mas vocês têm uma conta de vocês de quanto vocês acham que vale? Não, a gente tem. É melhor não ficar dando guidance, porque... Não, só para saber, né? Não, olha, mas o que então, assim, se alguém comprar ações de IRB, estão representados por vocês lá, é isso, né? Essa é a mensagem. É uma empresa que vale 2,5 bi em caixa. Ela tem em caixa isso? Desculpa, em valor de mercado. Em valor de mercado. Tá. Deve ter o quê? Uns 10 bi em caixa. E em caixa também ela tem um valor extraordinário. Assim, muitas vezes não é Mas não é o caixa dela, né? Claro. São ativos que estão lá em garantia. Mas mesmo assim, se você olha sobre a perspectiva gerencial, contábil, que a gente está acostumado, é uma liquidez total, extraordinária. Mas existe ali uma liquidez regulatória que precisa ser atingida. Agora, falando em empresas num setor perene, eu acho que seria interessante saber quem é a empresa que faz essas garrafas de café, cara. Porque não importa o lugar que eu vou, é sempre a mesma garrafa de café. Você reparou? Perene. Não importa a classe social, não importa, é sempre igual a garrafa de café. Quem faz essas garrafas é a Aladim. É a Aladim? É um ex-presidente da... Como é que chama? Do Rotary Club. Olha. E café de fazenda, não, né? Cara, negócio quente, o passadinho. quente, a colher quente. Termolar, aí, ó. Olha aí, 9 em cada 10 bilionários usam essa... Usam termolar. essa caneca. Ô, Barsi, cara, imagina o seguinte, ó. Vocês têm um processo de escolha de ativos, né? Se fosse para explicar como escolher uma boa ação para comprar, qual seria o passo a passo? Bem, quando o cidadão não tem cultura de investimento,
ele terá que recorrer a um profissional, evidentemente, que vai poder elucidar e transmitir as eventuais oportunidades, a oportunidade de eventuais resultados, não é isso? Você então analisa o projeto. Nós o que fazemos é analisar os projetos. Eu vou citar, por exemplo, o seguinte. Pega um bom case hoje. A IRB, por exemplo, ela é um novo projeto, tá entendendo? É um novo projeto, uma nova administração. E agora, com o comitê de auditoria, eu conversei com um dos participantes do comitê de auditoria, que é uma pessoa muito amiga, né, isso, muito competente, e ele disse o seguinte: Barsi, hoje a IRB não vai mais assinar contratos que assinou no passado. Tá entendendo? Então, os contratos que viriam agora seriam contratos que ostentem a perspectiva de bons resultados. Então, é o seguinte, tem coisas que o ex-administrador falou que a gente eu não sei, não posso provar, tá entendendo? Mas ele falou muitas coisas ruins em relação aos bancos, não é isso? Então, agora a gente vai ter uma segurança maior. Por quê? Porque além de ter essa pessoa amiga, você vai ter alguém que vai chegar e falar: não, esse contrato não é bom. Tá entendendo? Quais são suas 3 maiores apostas hoje, assim, no mercado? Quais seriam suas 3 queridinhas, assim? Tirando o IRB, que o IRB eu já entendi. Apostei no mercado, tá entendendo? Já usei a palavra. Porque eu acho que... Eu só quis colocar de uma outra forma. Quais são os 3 projetos que você mais acredita, senhor Barsi? Não, eu acredito o seguinte, eu acredito que a Auren vai ser um bom projeto, tá entendendo? Eu também fui um defensor emérito, né? De quando a Cielo estava a R$2 e todos falavam: não, isso aí tá ruim, tá ruim. Eu avaliei, analisei, e hoje o papel dobrou de preço, quer dizer, está R$4, então não é nada, deu 100% de resultado, né? E eu acho que o IRB é uma boa, seguindo a sua postura aí, a sua colocação, a IRB é uma boa aposta. Vibra também, né? Vai, Vibra. Como? Vibra, né? Também. Não, a Vibra também é outro papel, mas eu acho a Vibra, a Cosan, tá entendendo? São empresas que vão prosperar na sua... Pô, pensei que você ia falar Banco do Brasil, sabia? Mas o Banco do Brasil eu falei em caráter primordial, né? Entendi. Tá entendendo? Até eu falei para você o seguinte: eu comprei Banco do Brasil hoje. Eu pensei, puta, ele vai falando do Brasil. Olhando para características de dividendos, etc, né? A IRB custava R$40, pagava um ótimo dividendo, só que num instante em que colocaram um mau gestor, a empresa foi para o vinagre. Então, você ter a certeza que você tem um bom gestor é muito importante, tá correto? E isso é uma coisa que eu privilegio bastante. Avaliar o gestor para ver se ele tem condições, capacidade, tá certo? De gerir uma empresa como aquela.